Ai ai, finalmente cheguei. Agora vamos ver o que tem para jogar. Que interessante, tem um jogo novo aqui, ó. CW, Combat Warriors. Beleza, bora tentar, vai. Uou, olha. Tem um monte de gente batalhando, olha, que legal. Agora vamos tentar bater em alguém aqui. Ai, ai. Por que esse jogo tem que ser tão difícil de se jogar? Ai ai, CW, esse jogo simplesmente fez parte de muitos anos, desde 2020 até agora nesse canal. Sim, eu ainda jogo isso. Hoje vou comentar sobre a trajetória desse jogo e como ele conseguiu cavar a sua própria cova. Vou começar a falar sobre a caminhada desse jogo até os dias atuais e como ele conseguiu cair nesse período. Depois eu falo sobre alguns tópicos com vocês. E o bom do CW é porque ele não tem tantos dramas problemáticos, igual a certos jogos. Não é Forsaken. Mas beleza, vamos voltar lá para 2020, que é no começo do CW. Nessa época, ele ainda estava em crescimento e não tinha tantos jogadores. E muitos diziam que ele era uma cópia do jogo Mortem Metallic, outro jogo de Battlegrounds no estilo do CW. E com isso, o Combat Warriors começou a ficar levemente famoso por causa das updates que traziam bastante coisas para dentro do jogo e os youtubers também que comentavam sobre o jogo. E daqui até 2022 é só lucro, já que o CW se torna muito grande. Além disso, o servidor do Discord deles também era gigante nessa época. Mas quando chegamos no início de 2022, as coisas mudam e bastante. Que eu saiba, eles estavam fazendo uma grande atualização, e o dono, o Siwige, ou CCW, que eu vou chamar ele assim por enquanto, mandava algumas coisas do que estava por vir na atualização, e foram muitos meses até que chegamos em outubro. Nessa parte, todos acreditavam que a update iria vir no Halloween, e de novo, o CCW mandou mais algumas coisas que sem dúvidas eram bem mais interessantes. Como a chegada do Battle Pass, que é um passe que a gente podia pegar algumas coisas, como emotes e até figurinhas, e o mais legal de todos, as skills, que era uma habilidade que você poderia usar se caso conseguisse dar uma quantidade de dano específica, e até que era legal no começo, mas quando veio pro jogo, as coisas foram um pouco diferentes. E bom, como o Natal chegou, finalmente o CW atualizou. Até rimou. Mas bem, com essa update veio muita coisa. Modos de jogos novos, um boss para você enfrentar, mapas novos e novas mecânicas. Mas se lembra das skills? Pois é, elas vieram altamente quebradas, ao ponto de você matar o servidor inteiro com elas. E eu que joguei no dia fiquei bem triste, já que era algo fácil de se usar e não tinha nenhum tipo de punição. E o pior, se você tivesse ultrapassado o dano necessário para ativar, você ainda conseguia usar de novo, o que era bem quebrado. E bom, foi a partir daí que o Combat Warriors começou a cair. E não foi só isso, atualizações não sendo tão frequentes e demoradas, quase um ano sem nenhum tipo de conteúdo novo no jogo, muitas coisas sendo retiradas, como as skills e os bosses, uma pequena polêmica de um youtuber que gravava sobre o jogo, e para completar o pacote, a falta de comunicação entre o desenvolvedor e jogador. E bem, foi assim que o Combat Warriors conseguiu cavar sua própria cova. Era o que pelo menos a gente achava. Agora vamos falar sobre os tópicos atuais do jogo, que são o estado atual do jogo e o balanceamento dele. E bom, eu tinha falado antes que o CW ele não tinha a comunicação entre desenvolvedor e jogador. Mas bom, atualmente o CW está conseguindo fazer isso muito bem, e principalmente o Forb, que é um dos game leads do jogo. Ele tira muitas dúvidas do que vai vir na próxima atualização. E também, hoje em dia, o CW está tendo muitas atualizações recentes, como a atual atualização de Natal, que teve um boss extremamente incrível. O Old Sightnick ele foi cabuloso e foi incrível enfrentar ele, e ele é um boss bem feito. E também junto com ele veio uma arma nova, a Station Hammer, que é uma arma prestígio com o conceito bola de neve, que com o passar do tempo ela vai ficando mais forte. E pelo menos ela conseguiu cumprir o dever dela, que é ser bola de neve. E pelo menos não fez igual um certo personagem aí,
de um certo jogo. E bom, o CW ele tá tendo bastante sneak peek do que vai vir na próxima atualização, e isso é muito bom, já que pode trazer a maioria da comunidade que saiu do jogo. E esse é o estado atual do jogo. Agora vamos falar sobre o balanceamento dele. Agora vamos falar sobre a parte mais chata de se explicar, o balanceamento do CW. Vamos ser bem sinceros, o CW ele é um jogo bem punitivo, já que o parry, que ele é uma forma de defender no jogo, ele simplesmente é quase um hit kill. E se você usar armas específicas, você simplesmente mata a pessoa em segundos. E isso é muito apelão até, já que pessoas que não têm tanta experiência no jogo podem acabar tendo dificuldade de aprender a utilizar o parry. E aí eu vou falar agora sobre uma atualização que foi o rework do parry, ou para os mais íntimos, o Parry V2, que era um parry totalmente refeito e que você tinha chances de conseguir revidar ao seu inimigo. E essa mecânica nova era muito boa, só que a comunidade ela não aceitou e pediu para ser revertido. O que aconteceu? O Parry V2 acabou parando de ser utilizado dentro do jogo. E outra coisa também que é muito desbalanceada no CW são as armas míticas, que são armas altamente poderosas com um poder absurdo que podem simplesmente destruir o servidor em poucos segundos. Aliás, eu tinha falado que as skills tinham sido removidas, mas elas não foram totalmente removidas. Atualmente, as skills elas precisam de um requerimento maior, quer dizer, a gente precisa cumprir certos objetivos para conseguir liberar as habilidades. E nesses objetivos a gente tem que usar uma Glory Kill, uma Finish Kill ou dar uma quantidade específica de dano. Só que as skills elas continuam sendo ainda apelonas, só que você vai ter mais dificuldade de utilizar elas. E outro problema gravíssimo no CW são os times, que são um conjunto de pessoas que ficam em algum lugar específico do mapa. E se caso você mexer com elas, simplesmente todos vão pra cima de você, o que é um grande problema, já que eles podem acabar te focando a partida inteira e você acaba tendo a sua gameplay prejudicada. E outro problema grave no CW são as pessoas tóxicas, que obviamente em todo Battlegrounds vai ter um tóxico, só que no CW ele é além do tóxico, ele vai te focar a partida toda e vai ficar falando algumas besteiras no chat e vai se achar melhor do que você. Mesmo que o CW tenha muita coisa para falar de ruim, também temos as coisas boas. O bom do Combat Warriors é porque os devs eles se preocupam com os iniciantes, e uma forma deles solucionar esse problema foram criando os servidores para iniciantes. Isso é muito bom para quem caiu de paraquedas no jogo. E claro, constantemente eles lançam algum public test para todo mundo participar e dar sua opinião sobre o que vai vir no jogo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve, dá like e por favor, não esquece de ativar o sininho para todas as notificações. Agora tchau para vocês e até o próximo vídeo.